Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. No Mandicast de hoje nós temos uma convidada super especial aqui. A professora Patrícia Delay. Ela é médica, dermatologista, uma das fundadoras de um grupo chamado Fibrodisplasia Ossificante Progressiva Brasil. Você conhece essa doença? É uma doença genética ultra rara, a qual a doutora Patrícia passa ainda vários anos militando para ajudar essas pessoas. E é sobre essa doença, sobre essa história da professora Patrícia, que nós vamos conversar. Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui com você. Legal. Patrícia, eu acho que a gente podia começar falando o que é essa doença chamada fibrodisplasia ossificante progressiva, que a gente vai chamar aqui de FOP. Olha, Marcelo, a FOP é uma doença bastante rara. Ela afeta 1 para 1,4 milhões de pessoas. E ela é uma doença que é caracterizada ao nascimento, por a criança nascer com o dedão grande do pé menorzinho, virado para dentro, mal formado, como se fosse um joanetezinho. E depois, mais tarde na vida, pelo desenvolvimento de um outro esqueleto. Ou seja, quando a gente nasce, a gente para de formar osso. Porém, na FOP, não. Essa chave não se desliga. Então, essa criança continua a formar ossos em locais inadequados. Esses ossos vão, aos poucos, atravessando as articulações e tornando os movimentos do corpo impossíveis. E ela, antigamente, tinha um nome até que eu não gosto de repetir, mas ele ilustra bem, que era a síndrome do homem de pedra, porque a pessoa se transforma num ser praticamente completamente imóvel. Ele ainda mantém alguns movimentos, às vezes muito pequenos, o movimento dos olhos, etc., mas a doença afeta todo o corpo, de cima para baixo, de dentro para fora, e por último pega a mandíbula, tornando a alimentação difícil. Então, basicamente é isso. É uma criança que nasce com o dedo grande do pé alterado, completamente imóvel e se transforma ao longo do tempo num ser absolutamente imóvel. O que causa a FOP? Ela é apenas uma doença genética? A FOP é uma doença genética, é uma mutação genética, é uma pequena mutação num gene chamado ACVR1. E eu não vou entrar em detalhes, mas é uma bobagem que causa todo esse desconforto na vida do paciente. Essa, como você mencionou, é uma doença ultra rara. Quantos pacientes, mais ou menos, existem aí mapeados no Brasil e no mundo? No mundo, nós temos cerca de 800 pacientes e no Brasil, cerca de 100. Mas a gente acredita que existam muito mais pacientes do que a gente está imaginando. Hoje, as estatísticas já passam para um caso a cada 1 milhão. E no Brasil, eu acredito que, se nós procurarmos, nós vamos achar bem mais do que os 100 que a gente tem hoje. Como que os médicos, como que essa doença que você disse, que às vezes ela passa desapercebida, talvez, pelos médicos, né? Que você disse que o primeiro sinal é esse dedão um pouco virado. Como que as pessoas começam a perceber que ela tem alguma coisa diferente? Como que vai essa história desse paciente até ele descobrir que ele tem essa doença FOP? A FOP, ela evolui com surtos, que a gente chama de flare-ups. Esses surtos são inchaços pelo corpo, que aparecem por vezes dolorosos, por vezes duram dias e até meses, podem ser acompanhados de uma febrinha ou outra, mas e podem inclusive ser tão leves que passem desapercebidos. Mas esses inchaços, geralmente eles são bem, vamos dizer, bem intensos, bem escandalosos, e quando eles murcham, eles podem ou não deixar um osso no lugar. O grande lance da FOP, eu não posso me esquecer de falar, é que a gente deve estar pensando assim, bom, mas se cria osso, vamos tirar o osso. Vamos fazer uma cirurgia para que esse paciente possa mexer. Só que aí é que está o grande problema. Onde você mexe, se você operar, se você der uma injeção, se houver um trauma, essa criança vai criar mais ossos no local. Então, parece até uma daquelas coisas que a gente ouviu falar em livros, né, em encantamentos. Então, onde mexe, cria mais osso. Essa é a notícia que assim, por isso a tamanha importância da gente divulgar essa doença. Porque o médico, querendo ajudar, pode fazer
tornar ainda pior a situação do paciente. Sem dúvida. Até às vezes, por fazer biópsias ou injeções de vacinas, pode ser um gatilho também? Exato. As vacinas infantis devem ser feitas por via subcutânea. A única que nós não estamos aconselhando no momento é a vacina para a Covid. Se for tomada, ela tem que ser tomada por via intramuscular, porque não existe ainda uma comprovação de que ela seja efetiva por via subcutânea, e aí corre-se o risco, obviamente, da formação de ossos. Então, é uma escolha dos pacientes. Mas vacinas infantis que puderem ser dadas por via subcutânea devem ser feitas dessa forma, cirurgias jamais, e essa criança, os pais vão ficar sempre em volta dela, tentando tomar cuidado com traumatismos, batidas, etc., quedas e por aí vai. A FOP, ela tem cura ou algum tipo de tratamento atualmente? A FOP tem um manejo clínico, ou seja, você pode tentar agir na dor, tentar dar corticoides para diminuir os inchaços, mas ela ainda não tem um tratamento efetivo que faça com que essa pessoa não tenha surtos, ou que ela possa ser operada e não ter um surto, ou que ela seja curada. Existem vários tratamentos em estudo, nós temos tratamentos em estudo no Einstein, mas ainda nada absolutamente efetivo e a gente ainda não tem os resultados finais. Muito estudo tem sido feito. Por volta de 39 drogas estão sendo estudadas no mundo, mas ainda nós não temos nada final. Tá. Quando eu apresentei você, Patrícia Delay, falei médica dermatologista. Como que uma médica dermatologista acabou militando nesse campo? Até você tem batalhado bastante por esse grupo, né, de pacientes com essas condições ultra raras. Como que você foi essa embaixadora dessa doença, a fibrodisplasia ossificante progressiva? Marcelo, eu sempre falo, né, que a gente, antes de ser especialista, a gente é médico e a gente é gente. Então, foi um dia, uma manhã na Santa Casa, nós estávamos no ambulatório de doenças internas e dermatologia, e havia essa menina, uma menina de 15 anos, muito bonita, que vinha passando, e cada vez que ela passava em consulta, ela perdia um movimento, cada vez era pior. E, por um erro, a professora deu na minha mão, a residente falou, olha, não quero, leva, porque eu não sei o que é isso. Eu levei e comecei a estudar, e comecei a ver que ninguém tinha respostas, que o próprio diagnóstico dado não estava correto, que ninguém sabia o que ela tinha. E aí eu peguei a menina e fui por toda a Santa Casa até que a reumatologia identificou a doença, identificou a FOP, só que ninguém tinha o que fazer. E aí a gente se revolta, né? Que você vê assim as pessoas às vezes pobres indo de um lado para o outro, Aí eu falei para a mãe da menina, peraí, se tiver que fazer alguma coisa pela sua filha, eu mesmo faço, eu sou médica, então vamos lá. E comecei a estudar, até que eu fui convidada para ir para os Estados Unidos, fui buscando. Hoje eu faço parte do grupo de 21 médicos que estudam essa doença no mundo, e eu acho que é isso, a gente tem que se interessar pelo doente. É a chave de tudo, não é porque eu sou dermatologista que eu não vou tentar usar o meu conhecimento para ajudar doenças de outros campos. E é uma doença ultra rara, é uma doença órfã, né? Então, eu acabei virando a mãe dela aqui. Tá certo. Virou tanto mãe que batalhou aí até por projetos de lei para tentar auxiliar no diagnóstico, né? Você pode contar um pouquinho dessa portaria lançada pelo Ministério da Saúde em prol da FOP? Posso sim. Uma coisa que eu sempre pensei foi que se nasce com esses dedos grandes dos pés alterados, por que não identificar isso ao nascimento? Existia muita relutância, porque nem toda vez que o dedo grande do pé nasce alterado é FOP, mas 98% dos casos de FOP tem o dedo grande do pé alterado. E aí eu falei, gente, é o que a gente tem para fazer um screening no nascimento. E há 2 anos eu entrei em contato com a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela abraçou o projeto, fez um grande esforço para que a FOP fosse divulgada, reconhecida, e me levou até o ministro da Saúde, que prontamente se colocou à disposição para fazer essa portaria. A portaria foi feita, no dia 25 de abril ela foi assinada,
E, mais do que isso, foi criado o Dia Nacional da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva no dia 23 de abril, que é o dia da descoberta do gene da FOP, para o qual o Brasil contribuiu muito com uma família multigeracional. E a importância disso está no fato que, se nós descobrirmos precocemente, são duas coisas importantes, né? A gente precisa divulgar e descobrir precocemente. Se eu descobrir precocemente, essa criança não vai tomar vacinas, não vai sofrer cirurgias e tudo mais, até que eu comprove esse diagnóstico de uma forma de identificação genética ou através da evolução clínica. E divulgar, porque o médico que está lá no Pará, que vai receber essa criança na sala de parto, ele precisa entender do que a gente está falando. Ele não pode simplesmente chegar para a família e falar, seu filho tem FOP. Então, ele tem que entender para onde tem que encaminhar esses pacientes. E é importante falar, eu acho que a Mandic tem sido muito apoiadora desse projeto, uma vez que ela é a primeira entidade de ensino no mundo a divulgar a FOP nos cursos de graduação e pós-graduação, e dá essa oportunidade para a gente falar também e educar outros profissionais de saúde. Sem dúvida, essa é uma parceria aqui da instituição com você e com tantos outros colegas mundo afora aí para tentar divulgar e fazer com que haja esse maior conhecimento da FOP. Acho que para a gente amarrar, Patrícia, o que essa portaria especificamente ela trata? O médico ele tem quais prerrogativas ao nascimento? Na verdade, ela é uma coisa muito simples e é uma coisa que não tem custo, não tem nada. Então, ao nascer, existe um protocolo. Esse protocolo vai ser assinalado. Então, dedo grande do pé mal formado, sim ou não. No caso de sim, ele vai encaminhar essa criança para os centros de referência de doenças raras, do qual eu dou apoio remoto, claro, e a partir daí vai ser confirmado ou não o diagnóstico. Então é muito simples, é uma coisa assim, é uma luta muito simples que nós estamos querendo, inclusive, implantar em outros países. Porque nem todos vão ser FOP, Marcelo, mas a gente vai conseguir pegar os com FOP. Sem dúvida. Né? Os 98% a gente vai conseguir pegar. Sem dúvida. E aí, como você mesmo explicou, tendo esse diagnóstico precoce, a família consegue ter os cuidados e, assim, como cuidar dessa criança para que ela tenha uma melhor vida, né, mais confortável ao longo aí da sua vida, né? Isso, e as associações, não só a FOP Brasil, mas a Associação Internacional, as associações de FOP ao redor do mundo, abraçam essa família, trazendo sempre informações, então mostrando formas de você viver mesmo com a sua incapacidade física. É uma corrente muito boa de pessoas assim que lutam para que você consiga ser uma pessoa ativa, para que você consiga ter alegria de vida, mesmo não conseguindo se movimentar. Então, a busca não é só de uma cura, de um diagnóstico, é a busca de manter amparada essa pessoa até que a gente tenha o tratamento ou a cura, enfim. Certo. Qual que é o site da FOP Brasil? www.fopbrasil, tudo junto, fopbrasil.org.br. Então legal. Olha aí, pessoal, quem é da área da saúde, quer se interessar e conhecer um pouquinho mais sobre essa doença, tem esse site para consultar também. Eventualmente, alguém que está nos assistindo e que tenha alguns sinais aí que possa sugerir isso, também pode consultar ali, conhecer um pouquinho mais, entrar em contato com a associação ou com a doutora Patrícia Delay. Patrícia, muito obrigado aqui por essa explicação de uma doença ultra rara, porém que existem pessoas com essa doença. Então, para aquelas pessoas que estão com essa doença, ela não é ultra rara, ela é a doença daquela pessoa. Muito obrigado, parabéns por você se engajar tanto nessa luta aí para dar assistência a essas famílias e a essas pessoas que precisam. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada pelo espaço e pela parceria de sempre. Legal, pessoal. Se você gostou aí de conhecer um pouquinho mais sobre essa doença ultra rara chamada fibrodisplasia ossificante progressiva, deixa um like aqui no nosso vídeo e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou lá também no Spotify. Um abraço!